Só mais um pouquinho dessa aqui. Que delícia. Esqueci dele. Não, Tudo bem. Tudo bom, Catra? Tudo bem, você? Tudo bem. E o que você trouxe de novidades? Porque ontem eu e Mama falávamos do Coppola. Eu falei, Mama, será que o Francesco encontrou com ele? Fui conferir. Você foi? Fui conferir. Olha, a gente vai falar tudo com detalhes na semana que vem, porque estreia na semana que vem o filme dele, mas a gente vai mostrar algumas cenas, né, na semana que vem do filme, que é um filme bastante de baixo orçamento, bem independente, e o Coppola falou muito disso na coletiva, né, no lançamento do filme que ele veio no Brasil nessa semana. A gente vai contar detalhes, a coletiva foi cancelada por causa dos problemas de aviação, aí ele veio, aí era para ele falar só um tanto de perguntas, ele abriu e falou, quer saber, vamos conversar e vamos ficar por aqui e tal. Mas ele é muito simpático e ele falou de cinema, de Hollywood, de cinema latino-americano, dos projetos dele, de vinho, né, porque ele tem fascinação, né? Ele ganha, a vida dele é com vinho agora, né, vinícolas e tal. Enfim, a gente tem boas histórias para contar semana que vem você me conta tudo? Semana que vem tem tudo sobre Coppola. Em detalhes. Agora, o que temos para essa semana de estreias? Olha, a gente tem duas grandes estreias que estão já preparando para as férias, que já começaram, né? Alguma garotada já está de férias aí. Começando com Megamente, que é uma animação que pode ser uma das grandes candidatas ao Oscar no ano que vem de animação digital, né? Megamente, que é a nova possibilidade de franquia da DreamWorks. Esse é o primeiro filme e eles estão apostando alto nessa produção, que nos Estados Unidos está em cartaz desde o dia 5 de novembro e já faturou 100 milhões de dólares por lá, né? 100 milhões? Então é um filme que promete aí um bom faturamento no mundo inteiro, né? A história lembra um pouco a história do Super-Homem em versão animação, é a história de um planeta que está para explodir e uma família coloca o seu bebezinho numa nave em direção à Terra, né? E só que o problema é que quando a nave cai na Terra, ela cai justamente dentro de um presídio com um monte de criminoso barra pesado. Então, o bebezinho, coitado, vai ser criado por um bando de criminosos, de bandidos, e ele vai se tornar o Megamente, que é um vilão, né? Que usa a sua Megamente porque ele é super inteligente. Mas usa pro mal. Usa pro mal, né? E só que ele outro bebê veio também dessa maneira, só que caiu numa família boa, bem ao estilo... O bebê do bem, bem ao estilo Clark Kent, né? Mas o vilão consegue derrotá-lo. E ele se sente entediado. Afinal de contas, agora eu não tenho nenhum inimigo, o que eu vou fazer da minha vida? E aí ele tem a ambição pessoal de se tornar herói no mundo, né? E a gente acompanha essa saga de um vilão, Kátia, o mais interessante da história. Isso o que mostra como as animações digitais estão cada vez mais inovando, né? Mais do que o cinema de Hollywood, o cinema com atores mesmo, é que o filme inteiro você acompanha um vilão e não um mocinho. E você acaba, não que torcendo pelo vilão, mas você não fica contra ele porque não você... Não fica com raiva dele. Não fica com raiva porque o coitadinho caiu entre um monte de bandidos e é por isso que ele é vilão. Mas ele vai tentando se redimir, vai tentando se tornar uma pessoa do bem ao longo da história. Muito divertido, olha, ao estilo da DreamWorks, né? Você tem piadas com os filmes, como no Shrek a gente via, piadas com os clássicos do cinema, com os grandes atores. Tem uma sequência do Megamente em que o personagem ele se estapeia bem ao estilo do Jim Carrey, né? Então é bem bacana. Tem dubladores, obviamente, muito famosos, né? Entre eles o Brad Pitt, Ben Stiller, o Will Ferrell e a Tina Fey. Todos eles ganharam uma fortuna para dublar, porque dublar é uma beleza, né, Kátia? Você não precisa ir para locação. Mas para o ator de Hollywood é um ótimo trabalho. Você não se, entre aspas, desgasta a sua imagem, né? Coloca só a sua voz e ainda ganha uma boa grana. Ó. O Brad Pitt levou 15 milhões de dólares para dublar o Megamente. 15 milhões de dólares? Será que eles não estão querendo me dar $1 milhãozinho? Eu até faço curso de atriz, né? de dubladora. Por isso que eu tô falando, pode ser difícil, mas por 15 milhões de dólares? É.
Mas aqui no Brasil não se ganha isso. Não, mas aqui no Brasil o sistema de dublagem é diferente. A gente contrata dubladores profissionais. No Megamente, o mocinho é dublado pelo Thiago Lacerda. Mas isso não é a regra. Mas né? Não ganha 15 milhões de dólares. Não, imagina, muito longe disso. Quanto ganha aqui? Eu não sei dizer. Depende de cada produção, mas também não é pouco. Deve ser nem 1 milhãozinho, né? Não. É menos. É bem menos. 500 mil? Menos. 200 mil? Mais ou menos. Ganha tudo isso? Deve ser. Gente, é muito dinheiro. Porque o dublador, um Thiago Lacerda, por exemplo, ele vai colocar sua imagem no produto. Então, ele não é só o dublador. E, na verdade, vamos falar bem a verdade aqui, que a dublagem dos grandes astros é o que menos importa. Porque dubladores profissionais que são bons mesmo. Mas é porque eles acabam se tornando uma peça publicitária pro filme. Um chamariz. Um chamariz. Então, como Brad Pitt e Will Ferrell não podem ou não vêm ao Brasil lançar o filme... mas pelo amor de Deus, 15 milhões? Colocamos Thiago Lacerda para representar o Megamente no Brasil, para ficar mais próximo do público brasileiro. E é um filme que encanta também os adultos? Sim, porque é o que a gente fala sempre das animações digitais, né? Da DreamWorks e da Pixar especificamente. São filmes que o adulto não fica com aquela... no final de semana eu tenho que ir com meu filho pro cinema para ver um desenho, porque ele quer e aquela coisa, história que não me agrada. Não é assim. Em um momento, a gente vai falar bastante disso hoje, nos anos 90, eles se deram conta de que era possível agradar os dois públicos, adulto e criança, e ver e rever o filme. Então é uma boa dica pro final de semana. Oba! E uma outra dica legal de estreia? Olha, uma estreia muito esperada, uma das mais esperadas do ano, e também deve ser um forte candidato para o Oscar do ano que vem, A Rede Social, né, que foi exibido na 34ª Mostra aqui de São Paulo. Está sendo super aplaudido no mundo inteiro, e alguns críticos americanos, Kátia, estão considerando ele um novo Cidadão Kane do cinema. Mesmo? Pois é, eu acho exagerado, mas isso é o que eu li em algumas críticas dos Estados Unidos. Qual que é a história da rede social? É a história do Mark Zuckerberg, que se tornou o jovem o mais novo bilionário do mundo. E jovenzinho, né? Aos 23 anos, ele tinha uma fortuna estimada em $1,5 bilhão de dólares, né? Isso porque ele criou? Ele criou o Facebook, né? Gente, a rede social. Exatamente. E o filme conta a história desde o início, quando ele estava na Universidade de Harvard, até o boom do Facebook, que se tornou a rede social mais importante do mundo hoje. Mas que ele também fez grandes inimizades. Grandes inimizades. É isso que o filme conta também. Especialmente com dois irmãos gêmeos que estudavam com ele em Harvard, que processaram o Zuckerberg por plágio, por roubar uma ideia. E foi plágio? Não, a gente não sabe, né? Porque são as pessoas que estão lá perto que conhecem mesmo. Mas o que a gente sabe é que ele não criou essa rede social sozinho, ele não teve essa ideia sozinho. Só que quem mais lucra com ela e quem é o criador é o Zuckerberg. E, além disso, a gente tem a história também a polêmica história com um brasileiro, né? Que era um grande amigo do Zuckerberg em Harvard também, ajudou a criar o Facebook. Isso é prova disso, é que na justiça o brasileiro conseguiu ganhar uma participação nos lucros do Facebook. Então, hoje ele é um dos acionistas, né, do Facebook. Eu esqueci o nome dele, acho que é Eduardo alguma coisa, né? E tem a participação também do criador do Napster, o Sean, que é interpretado pelo Justin Timberlake, que o criador do Napster é uma figura muito importante nessa história, porque virou um grande amigo do Zuckerberg, né? Que é interpretado aí pelo Jesse Eisenberg, que também faz um excelente trabalho aí como esse personagem. Mas não é um filme cansativo? Muito pelo contrário, porque as imagens são rápidas, tem uma trilha musical super ágil, é bem século XXI, e além disso você tem umas polêmicas que têm relação com a vida real. O próprio Zuckerberg já deu entrevistas em canais americanos dizendo que a proposta do filme, que é dirigido pelo David Fincher, que é o diretor do Clube da Luta, por exemplo, e do Benjamin Button, é uma proposta exagerada e sensacionalista, porque no filme, Kátia, o diretor diz que o Facebook só foi criado porque o Zuckerberg levou, com todo respeito, um pé na bunda da namorada, né? Ele foi dispensado pela namorada. Ela deu um merci nele. Exatamente, um tchau, tchau. E ele, frustrado, criou uma rede dentro de Harvard que mostrava, por isso chama Facebook,
mostrava as garotas de Harvard, era uma rede social interna que fez um sucesso enorme. E aí foi o passo para criar o Facebook. Dali é um passo só. Mas ele registrou essa história toda? Registrou. Ele agora, quando fez um grande sucesso, ele se muniu com advogados, com grandes empresários para defender a criação dele. E os outros não conseguiram provar que também tinham criado? Isso ainda está rolando na justiça, uma parte disso, né? Eu sei que o brasileiro conseguiu já essa participação nos lucros, mas os gêmeos não. Eles ainda estão brigando na justiça com relação a isso e vamos falar por quê, né? O Facebook hoje, ele tem 500 milhões de usuários, meio bilhão de usuários, né, no mundo inteiro. Ultrapassou de longe o Orkut, que hoje em dia só é usado por brasileiros praticamente, e o MySpace, que os americanos estão abandonando muito rapidamente. Então o Facebook se tornou uma máquina de fazer dinheiro no mundo inteiro, né? Então por isso que o garoto é cheio de inimigos, não é à toa, né? E, se eu não me engano, ele não tem nem 28 anos hoje ainda. Muito novinho, né? Muito novo, muito novo. E dicas em DVD, o que você acha que tem de legal aí pra gente? Olha, voltando pro mundo da animação digital, a gente tem a trilogia do Toy Story, que tá chegando num pacote de 3 filmes, né? Que Toy legal. Story 1, 2 e 3, para quem quer colecionar, claro, com ótimos extras. E a gente estava falando, né, Kátia, do Megamente, o Toy Story foi a primeira animação digital em longa-metragem que os estúdios americanos lançaram nesse formato em 1995. Então ele é o abre-alas, digamos assim, dessa fase de animações digitais. Por quê? Porque é o primeiro filme que tinha justamente essa proposta. Vamos agradar os adultos com piadas para adultos, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui da imagem, né? Esses bonequinhos, essas batatinhas e tal, são todos brinquedos que existiram nos anos 80 e 70, não é? Era o Senhor Batatinha. O Senhor Batatinha, aí tem o cara a cara, tem aquele bichinho que é uma Os mola. brinquedos da nossa época. Exato. Isso tudo, né, o cachorrinho que é uma mola, né? Isso tudo foi colocado por quê? Porque para atrair o público dos anos 70 e 80, que hoje já é adulto, que em 95 já era adulto, né? E, além disso, uma história para criança. Todo mundo se encanta. É muito gostoso. Engraçado que eu gostei mais do último, do terceiro, que é quando o menininho, o Andy, vai para a faculdade e abandona... eu achei tão triste. É triste, mas é uma realidade, né? E eles vão para uma creche. Vão para uma creche. E caíram bem na sala daqueles pestinhas da creche que quebram todos os brinquedos. E tem aquele urso de pelúcia, né? Que é o grande vilão. Isso que é legal do Toy Story. Que parecia aquele Ted, né? Uma espécie de Ted, exatamente. Isso que é legal. Acho que era Ted Ruspin, não era isso? Que ele falava, parecia um monstrinho, cara. Isso que é legal, né, Kátia? Porque, veja, um ursinho de pelúcia rosinha, todo peludinho, ser o vilão da história... É muito gostoso, é muito bacana, né? Filmes, vale a pena. Então, é uma boa dica aí para quem quer colecionar, né? Parece que Toy Story não vai voltar, então é uma coleção definitiva, porque o que mais incomoda o consumidor, o fã, é aquela box que é lançada, aí vem mais um filme depois e não tá naquele box, você tem que comprar um outro, né? Mas também tudo bem, né? Fazer o quê? Os 4 do mesmo jeito depois. Já tem compra um separado, aumenta a caixinha e bota lá dentro, né? Também acho. E uma outra sugestão que você acha legal, assim, de DVD? Olha, a gente tem um clássico do cinema americano que está chegando aqui em coleção, aqueles filmes que demora para chegar em DVD. O Ensina-me a Viver está chegando para venda, né? O filme do Hal Ashby, que é o diretor do Amargo Regresso e do Muito Além do Jardim. É a história clássica, né, do Harold, que é um jovem pessimista, ele é milionário e ele é triste com a vida, que conhece a Maud, que é essa senhora super simpática e só vê coisas... ela é super otimista, ela só vê coisas bonitas na vida, né? Mesmo a morte, ela consegue se divertir. E essa união de dois polos bem diferentes, de um jovem pessimista e amargo com uma senhora que gosta de viver e otimista, cria, inclusive, um relacionamento amoroso entre eles, né? Então, amoroso? Exatamente. Então, o filme foi bastante até polêmico na época, quando foi lançado. E aí, a cena dos dois juntos, né? Porque eles têm, se eu não me engano, 50 anos de diferença. Mais ou menos, né? Só que é uma belíssima história, não de amor só, mas é uma belíssima história de vida mesmo, né? O Ensina-me a Viver, que tem a trilha sonora feita por Cat Stevens, né? E vamos lembrar que o filme virou... ela ficou, na verdade, o filme ficou mais famoso na sua versão
teatral no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que, se eu não me engano, 2, 3 anos atrás, entrou em cartaz com a Glória Menezes, né? E ficou muitos meses em cartaz, né? A Glória Menezes, ela viajou o país com essa peça. Foi uma das peças dela que mais ficou em cartaz, né? E super elogiada essa versão da adaptação, né? E agora o filme que inspirou, né? Que é a base, a obra, a origem da peça, está chegando aí para venda em DVD nesse final de semana. Olha, ainda dá tempo, hein? Fim de ano está chegando. Mas para você entrar em contato com a Academia Internacional de Cinema para os seus cursos de férias, Exatamente. Né? Em janeiro começam os cursos de roteiro, direção de arte, inclusive o intensivo de férias, que o aluno passa um mês lá, né? E sai com um curta-metragem em DVD feito por ele mesmo, né? Para quem quer se tornar um profissional e para quem não quer, né? Para quem não quer, para quem quer só entender a história do cinema também. Olha, o telefone da Academia Internacional de Cinema é o 38267883. 38267883, pode ligar lá. Obrigada. Tchau, próxima Kátia. semana, então. Coppola, hein? Coppola. Olá. Vamos, meninos. Vamos. Mais.